Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai visualizar esse áudio, tá certo? E hoje chegamos à parte 4, o propósito de número 4, que você foi moldado para servir a Deus, sabe? E hoje, capítulo 29, tem como tema aceitando sua missão, sabe? Lá em Efésios capítulo 2, o versículo 10 diz: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova na parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros, sabe? E em João 17, capítulo 17, versículo 4, diz: eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe que me deste para fazer. Sabe, você foi posto no mundo para fazer uma contribuição, sabe? Você não foi colocado no mundo para simplesmente existir, não. Sabe? Você tem que aceitar a sua missão de vida. Cada um de nós, sabe, tem uma missão de vida. E o propósito aqui desse livro é você entender essa sua missão, sabe? Entender que essa sua missão é isso, é glorificar a Deus, é viver para Deus, né? E aqui no livro diz: você não foi criado apenas para consumir recursos, né? Comer, respirar e ocupar espaço. Não, Deus o criou para que sua vida fizesse diferença, sabe? Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, sabe? Não apenas para usufruir. Deus, Ele quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. E a Bíblia fornece os detalhes, sabe? Você foi criado para servir a Deus e a Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele lhe havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está, na verdade, servindo a Deus, sabe? É tudo para Deus, é tudo para Ele, por Ele, que são todas as coisas, sabe? E você encontra esse versículo lá em Efésios capítulo 2 e 10. Quando você serve ao seu irmão, você, na verdade, está servindo a Deus, né? E cumprindo um de seus propósitos. E nos 2 próximos capítulos você verá como Deus cuidadosamente o formou para seu propósito. E o que Deus disse a Jeremias vale para você também, para mim, né? Lá em Jeremias fala, né? Antes de formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Glória a Deus. Não é verdade? Então, antes de você nascer, o Senhor já lhe separou. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Né? E você foi posto nesse mundo para uma missão. E essa missão, olha, é especial, viu? Só você pode fazer, né? Do seu jeito, né? O que Deus preparou para você, sabe? Você é único. Você é única. E você foi salvo para servir a Deus. E a Bíblia diz, sabe? Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. Esse era o plano de Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Deus o redimiu, assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, há um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus, sabe, a própria vida. E a Bíblia nos faz recordar, Deus pagou um alto preço por vocês, portanto, usem seu corpo para honrar a Deus, sabe? Em 1 Coríntios 6 e 20. E as pessoas, né, infelizmente, me faz lembrar agora dessas músicas atuais, né, tão depravadas, que as pessoas usam o seu próprio corpo e só desonra a Deus, né, porque
O nosso corpo a gente tem que usar, como diz aqui a palavra de Deus, né? Lá em 1 Coríntios 6:20, a Bíblia Deus pagou um alto preço, né? Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Precisamos honrar a Deus com o nosso corpo, né? Não desonrá-lo, né? E não servimos a Deus movidos por culpa, sabe? Medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Então devemos-lhe a vida pela salvação. Nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido, né? E nosso futuro está garantido. Então, à luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, né? Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Sabe, gente, o apóstolo João também ele ensina que nossos préstimos amorosos aos outros, as outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos, né? Quando a gente demonstra amor por outras pessoas. E nosso amor uns com os outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Está lá em João, 1 João, capítulo 13, versículo 14. Se não sinto amor pelos outros, sabe, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida, sabe? Se você não tem essa sensibilidade pelo outro, se você não chora com o outro, se você não tem amor, você deve se perguntar: peraí, eu tenho que aceitar Jesus de novo, peraí, eu tenho que confessar, né? Tem alguma coisa errada aqui, comigo, não é verdade? Porque o coração salvo, ele deseja servir, gente. O coração salvo, ele é transformado, ele é moldado por Deus e ele tem desejo de servir, ele tem desejo de contribuir, sabe? Com a igreja, com o próximo, com todos. E outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é o ministério, né? Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, né? Pensa logo em padres, né? Em outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro, sabe? E na Bíblia as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Então, se você é cristão, então é um ministro. E quando está servindo, está ministrando, não é verdade? E quando a sogra de Pedro ela foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Tá vendo? Imediatamente, você vê lá em Mateus capítulo 8:15, quando o Senhor curou, ela se levantou e foi logo servir a todo mundo, sabe? Usando o novo dom da saúde, é exatamente isso que devemos fazer, né? É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outros. Ela foi curada e na mesma hora ela foi ajudar outras pessoas. Somos abençoados por ser uma bênção e somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Não. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Você já se perguntou isso? Por que não nos deixa em um mundo decadente? Por quê, né? Quando a gente aceita Jesus, Ele permite a gente viver aqui, porque Ele já nos leva a gente, já nos arrebata, né? Por exemplo. Sabe por quê? Porque Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dEle, sabe? Através da sua vida e da minha vida. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que Ele traçou. E Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo, sabe? E Ele fala em sua palavra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? É isso, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Essa é a nossa missão também. Ah, Adriana, eu não tenho condições de viajar no mundo, eu não tenho, não. É ir por todo mundo, é ir no teu vizinho, é o teu próprio esposo, tua esposa, teus filhos, teu vizinho, teu pai, tua mãe. Isso aí de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sabe? E se você puder ir por todo mundo, amém, né? Mas se você não puder, faça a sua parte, tá certo?
Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar em ser chamado por Deus. É algo que somente, missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam, sabe? Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir, todo ele, sabe? Você vê lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4 em diante, você pode anotar aí e acompanhar essa leitura depois e meditar, tá certo? O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, sabe? Independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral, sabe? Um cristão não servo é uma contradição, sabe? E é fácil identificar, né? Você aí que trabalha, você com certeza tem em mente alguém, né? Poxa, mas aquele fulaninho é crente, é evangélico, se diz evangélico, mas não é assim, Adriana, né? Então essa pessoa está em contradição, né? Talvez seja você mesmo, né? Você mesma. Então, decida hoje tomar uma atitude, sabe? E mudar, né? Deixa o Senhor mudar o seu coração. E a Bíblia diz, né? Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, né? E Pedro acrescenta, vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou, né? Para isso, é tudo por Ele, para Ele que são todas as coisas. Lá em 1 Pedro 2:9, capítulo 2, versículo 9, você acompanha o que Pedro escreve, sabe? E sempre que faz uso das habilidades, sempre que você faz uso das habilidades de Deus, que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo, sabe, o seu chamado. Isso faz o Senhor se alegrar, isso faz o Senhor sorrir, não é verdade? E a Bíblia diz, vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 4. Quando de seu tempo vem sendo utilizado do serviço de Deus, sabe? Quanto tempo você tem dedicado para servir a Deus, no serviço de Deus, sabe? Em algumas igrejas lá da China, dão-se as boas-vindas aos nossos convertidos dizendo, Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de outros para escutar, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. E uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento de seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática, né? Aí lendo agora esse texto me faz lembrar, né, da minha infância, né? Minha mãe cantava muito aquele hino, cuidado, olhinho no que vê, né? Cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê, né? Em todos os sentidos, assim a nossa vida. A gente tem que ter cuidado com o que fala, a gente tem que ter cuidado com o que vê, com o que ouve, com o que sente, que cheira, com o que pega, não é verdade? Cuidado onde pisa, porque somos um livro, somos criaturas de Jesus, né? Estamos aqui como se fosse um espelho, sabe? As pessoas nos observam. Então, temos que ter muito cuidado, não é verdade? Então, uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é justamente o cumprimento de seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática. E a Bíblia diz, todos vocês reunidos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo, sabe? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, sabe? Cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. E de igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja de forma alguma, né? Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores. Mas todos são importantes, sabe?
Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença, sabe? Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Mesma coisa ao ministério, todo ministério ele é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar, né? E o que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? O que acontece? Você adoece, né? O resto do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Ah, estou cansado, não quero mais servir esse corpo, né? Quero um ano de folga, só me alimentando, tenho de pensar no que é melhor para mim. Desde que outra parte do corpo assuma a minha tarefa, né? O que aconteceria comigo, com você? O nosso corpo morreria, né? Não tem como. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa disso, por causa de cristãos que não têm que não têm vontade de servir, sabe? Eles se portam só como meros espectadores e o corpo de Cristo sofre, sabe? E a ordem é servir a Deus. Jesus ele foi categórico quando ele disse: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Uau, né? Meu Deus, está lá em Mateus capítulo 20 e 28. E eu e você aí, ó, querendo ser servido. Diz, né? Já pensasse, ó, querendo ser a última tampa da panela. Né? Se o próprio Messias, ele não veio para ser servido, né? Porque eu e você temos que ser servidos, né? Sermos tratados como a rainha. Não é verdade? Para os cristãos, servir não é uma opção, sabe? Não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Ah, quando tiver tempo disponível eu vou fazer isso. Não, servir é a essência da vida cristã e Jesus veio para servir e para dar, sabe? Esses dois verbos, servir e dar, também devem orientar a nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida, né? E Madre Teresa, tão conhecida, certa vez disse: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Uau, é isso mesmo, né? Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma, né? É para o resto de sua vida. Você vai viver tentando ter maturidade espiritual. O resto da sua vida você vai tentar crescer espiritualmente, porque maturidade é para o ministério, sabe? Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar, não é verdade? Assim, impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual, né? A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também deságua no Mar Morto. Também deságua, né? Já no Mar Morto nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, ele não deságua, né? Ele fica estagnado, ele fica ali, ó, parado, né? E a última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico, sabe? Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessitam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais, sabe? Servir é contrário à nossa inclinação natural, né? Somos naturalmente egoístas, né? Você só observar uma criança, você vai ver. Não é verdade? Já nasce assim, né? Mas a gente aprendemos ao longo da vida, né? E na maior parte do tempo estamos mais interessados em ser servidos, né, que em servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, né? Em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir, né, abençoar.
em vez de estou procurando um lugar em que eu possa servir e ser uma bênção, né? É isso, Deus conta com você, Deus conta comigo. E esperamos sempre que os outros nos sirvam e não o contrário, né? Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco, né? O foco muda, o foco da nossa vida é mudado progressivamente. Mas o serviço ao próximo, né? Para o serviço ao próximo. E um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover minhas necessidades? E ele começa a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Fica aí, né? Essa pergunta para você ficar no seu pensamento e responder para você mesmo, né? A quem, né? De quem eu irei suprir as necessidades, de quem eu irei cuidar, de quem precisa das minhas orações, quem é que precisa, meu Deus, das minhas orações, quem é que precisa, sei lá, de uma ajuda, de uma visita, de quem precisa de uma ajuda financeira, né? O que você puder ajudar, às vezes o que você não pode ajudar com as mãos, com o dinheiro, a sua oração já é uma ajuda, sabe? Não tem declaração de amor maior que você orar por alguém, sabe? Então, preparando-se para a eternidade é outro tema aqui. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá, sabe, diante de Deus. Eu e você, não é só você não, eu também. Todos nós, quando terminarmos a nossa vida aqui, vamos comparecer diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros com a sua vida. Veja só, Ele vai avaliar, né? E a Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Isso te preocupa? Faça aqui um breve comentário dessa pergunta aqui, né? Isso te preocupa, deixa aflito? Lá em Romanos, capítulo 14, 12, diz que vamos prestar contas a Deus pessoalmente, né? E isso, gente, te preocupa ou te deixa aliviado, né? Fica aí essa pergunta também. Pois nas implicações disso, um dia Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros, sabe? Nesse momento, todas as desculpas, né, para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, eu estava ocupado tentando ganhar dinheiro para cuidar da minha família, eu queria ficar rico, eu queria ganhar dinheiro demais, eu preciso comprar uma casa. Tenho tempo não, eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar um carro, né? Então, eu estava preocupado em trabalhar por conta disso, então eu me diverti em preparar a minha aposentadoria, sabe? Porque eu trabalhei tanto, então eu precisava juntar dinheiro para depois que eu me aposentasse, eu curtisse, viajasse bem muito com a minha família, sabe? A todas essas desculpas, Deus responderá: sinto muito, sabe? Resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e comissionei para que você vivesse servindo, sabe? E qual parte você não entendeu, hein? Que parte você não entendeu? Porque tá lá na Bíblia. Eu ensinei, eu expliquei. Que parte você não entendeu, né? E a Bíblia, ela alerta, né, os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Veja só como isso é sério, minha gente. Meu Deus. Está em Romanos, capítulo 2, versículo 8, né? Ele derramará a sua ira e seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Meu Deus do céu. Veja que perigo. Romanos, capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, sabe? Porque ficou aqui tão vaguinho. Vou até ler novamente. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercitar liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, sabe? É isso. Cada um de nós temos que fazer tudo com alegria, né? Não, Romanos 2,8, eu li errado, desculpe.
Agora sim, Romanos 2:8 diz assim, ó: haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, tá vendo? É isso. Então, e o que eu li depois foi, se é para servir, sirva, né? Se é para ministrar, ministre, se é para ensinar, ensine. Faça tudo para a glória de Deus, não é verdade? Para o cristão, isso significará, sabe, a perda das recompensas eternas, né? Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. E Jesus disse, se você insistir em salvar sua própria vida, você a perderá, né? Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Uau, meu Deus, que forte, né? Está em Marcos capítulo 8, versículo 35, é isso. Se você quer seguir a Deus, renuncie a si mesmo, negue a si mesmo. E aquele que perde a sua vida, na verdade, está ganhando para Deus, sabe? Ou seja, Deus está dizendo aqui, ó, quando você deixa de ser egoísta, quando você para de olhar para o seu próprio umbigo e passa a olhar para o umbigo do outro, se preocupar com o teu próximo, aí sim, viu? Isso significa viver, isso me agrada, gente, isso é muito sério. E um dia ele vai dizer, né? Vai chegar a prestação de contas e ele vai dizer assim, apartai-vos de mim. Imagine você viver uma vida toda na casa do Senhor, né? Orando, se dedicando tudinho, uma vida toda. E lá no tribunal de Deus, Deus diz apartai-vos de mim que eu não te conheço. Meu Deus, que coisa séria, né? Você vai dizer, gente, mas eu era crente, eu tomava ceia, todo domingo eu estava na igreja, eu sentava lá atrás no banco. Não, por quê, né? E ele vai dizer, olha aí o porquê, né? Porque você não serviu, você pensava só em você mesmo, você era um mero ouvinte da palavra de Deus. Isso é muito sério, que isso fique aí como um manual de vida para mim e para você, né? Porque, voltando aqui para o texto, essa verdade é tão importante que ela é repetida 5 vezes nos evangelhos, veja só. Se você não está servindo, está apenas existindo, né? Porque a vida foi feita para o ministério, para servir. E Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta, sabe? É isso que ele nos ensina em sua palavra. E o serviço e importância. Você dará a vida por algo que será, né? Uma carreira, um esporte, um passatempo, uma fama, riquezas. Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna, sabe? Servir é o caminho para quem quiser ser importante com Deus, sabe? É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. Por meio do servir que descobrimos o sentido da vida. E a Bíblia diz, todos achamos o nosso significado em função como parte do seu corpo, sabe? Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. E Paulo diz, quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo que vocês são parte. Meu Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. É isso, Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele, sabe? Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu, né? Tem pessoas que vivem 20 anos, mas nesses 20 anos contribuiu, serviu, não importa o tempo. Outros viveram 100 anos. Mas serviu para a glória de Deus, viveu para a glória de Deus, né? Não importa, mas não quanto viveu, mas como você viveu, sabe? Se você não está envolvido em algum serviço, né, ou ministério, que desculpa você tem dado, né? Que desculpa eu e você tem dado para não fazer esse serviço, né? E Abraão ele era velho, Jacó era inseguro, né? Olha só quantos improváveis. Deus ele é especialista em usar os improváveis. Eu e você é o improvável, sabe? José mesmo. Jacó ele era muito inseguro. Lia não tinha atrativos, né? A própria Bíblia fala que ela tinha um olho vesgo, né? Meu Deus, José foi maltratado, né? Moisés mesmo, ele gaguejava.
Gideão, meu Deus, Gideão era pobre. Sansão, ele era codependente. Raabe era imoral, sabe? Era uma prostituta. E Davi teve um amante, vê só, todo tipo de problemas familiares. Sem falar que ele também mandou matar, né? Então ele também foi um assassino, meu Deus. Elias, ele tinha tendências suicidas, né? Porque ele tinha depressão. Elias. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante, teimoso, né? Noemi era viúva. João Batista era, no mínimo, excêntrico, né? E Pedro era impulsivo e temperamental, né? Falava o que dava na telha. Marta se preocupava demais, nossa, só se preocupava com os afazeres, né? Eu e você, né? Talvez eu e você somos também como Martas, um pouquinho como ela. A samaritana, né, teve vários casamentos, era aquela mulher que se casou com vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado, né? Tomé, ele tinha dúvidas, era um homem cheio de dúvidas, não acreditava em quase nada. Paulo, ele tinha saúde fraca e Timóteo era tímido demais. Aí você vê, né, uma variedade de pessoas desajustadas, mas Deus ele usou cada uma delas em sua obra. Uau, né? Ele também o usará se você parar de apresentar desculpas. Pare de usar desculpas. Eu mesma, eu sou essa pessoa e dá desculpa, viu? Porque mais Deus, ele conta comigo e com você, né? Ele usa esses improváveis, tantos improváveis aqui, né? Moisés mesmo é um Jacó inseguro, Abraão era velho demais, né? Mas Deus, ele usou cada um deles, sabe? Para a glória do seu nome, sabe? Não é eu, não é você, é tudo para ele, tudo é para Deus, sabe? Talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir, na verdade. Que essa palavra, aplique essa palavra no seu coração, que você medite sempre que puder, leia, escute novamente, sabe? Faça um manual de vida aí. Sempre quando você pensar, não quero servir a Deus, eu quero ficar só no meu banquinho, você entenda que servir é o caminho, sabe? Para quem quiser ser importante em Deus, para quem quiser ir para a eternidade. É servindo, é vivendo em comunhão, sabe? Não só existir. Você não está aqui para existir, sabe? É isso. E pegue aí sua caneta, um lápis ou uma caneta, pegue um papel, um caderno e anote aí, hoje, 29º dia, 29, né? Um tema para você refletir. Servir não é uma opção, sabe? Servir não é uma opção. Anote aí. E um versículo para você memorizar está em Efésios, capítulo 2, e o versículo 10, que diz: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vou repetir. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Sabe, uma pergunta para você meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Eita Deus! O que é que está te impedindo? O que é que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? É o quê? Né? Para de desculpa, é o que? O egoísmo, é a timidez, é o que? Vai, feito a Marcela Thaís diz, coloca um pé, o outro pé e vai na fé, né? É isso. Coloque, dê um primeiro passo, sabe? Dê um primeiro passo dizendo ao Senhor: eis-me aqui, sabe? Eis-me aqui, Senhor. Dê um primeiro passo de obediência. O segredo é esse, é a obediência, sabe?
E o inimigo, ele sempre vai colocar distrações, defeitos, ele vai colocar, né? Olhe para as pessoas, veja aí as pessoas, olhe os olhares, mas somos todos imperfeitos, gente, sabe? Somos imperfeitos no processo de amadurecimento. Então, feche seus olhos agora e vamos fazer uma oração, sabe? Eleve os seus pensamentos agora ao altar de Deus. Se você estiver trabalhando, você possa orar em pensamento. Se você puder orar aqui comigo, ore, tá certo? Então, Pai amado que estás no céu, santo é o teu nome para sempre. Tu que tens o domínio sobre tudo, tu és o Criador do mundo. Basta uma ordem tua, Deus, que tudo volta ao lugar. Tu dissesse, haja luz e houve luz, né? Tu dissesse, haja separação das águas e houve separação. Deus, basta uma ordem tua, que tudo volta ao lugar, sabe? Deus, aqui estou em tua presença em primeiro lugar, te agradecendo, Deus, te agradecendo por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor colocou no meu coração de exercer essa missão, Deus, de levar a tua palavra através da leitura desse livro de comentados e sublinhados de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Deus, que eu e essa pessoa que está ouvindo agora aceite a missão, sabe? A missão que o Senhor confiou a nós. Nos ajuda, Deus, a entender que fomos postos nesse mundo para uma contribuição, que a gente precisa servir, sabe? Não ser servido. Tira o nosso orgulho, tira o nosso eu, esvazia o nosso eu, Deus, para que a gente entenda e sirva de todo o coração, sabe? Não para nós mesmos, não encarar como uma ordem, Deus está mandando, eu vou fazer, não por obrigação, sabe? Porque tudo que a gente faz por obrigação não é para Deus, né? Que não seja para o homem, mas que seja para o Senhor, e não por obrigação, mas que seja de coração, porque o Senhor procura, né, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que estão dispostos a servir, a exalar o bom perfume de Deus. Ó Deus, e o Senhor nos salvou para isso, para servir. E não foi, né, nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, para que a gente vá e dê frutos e o fruto permaneça, né, para que a gente vá e leve a tua palavra, Senhor. E nos dá amor, Deus, porque tudo que se resume, o resumo de tudo isso que eu li aqui é o amor, sabe? Porque sem amor a gente não é nada, a gente é egoísta, a gente só vai pensar em nós mesmos. E uma das apostasias dos últimos tempos é isso, é amantes de si mesmo. E é fácil a gente identificar pessoas assim, amantes de si mesmo, egoístas, né, Deus? Então, livra-nos de toda apostasia, de todo engano, Deus. E nos ajuda a amar o próximo mais do que a nós mesmos, sabe? E nos ajuda a nos amar também, né? Nos amar para poder amarmos o próximo. Ó Deus, nos ajuda a atingir essa maturidade espiritual. Nos ajuda, Senhor, a crescer espiritualmente. E a entender que precisamos crescer dia após dia, até que o Senhor venha. Até que Ele venha, precisamos amadurecer, precisamos crescer espiritualmente. E só crescemos servindo, lendo a palavra de Deus, o buscando de todo o coração, sabe? Ó Deus, nos prepara para a eternidade, dá-nos um coração que anseie pela tua volta, pela eternidade, sabe? Porque a nossa morada não é aqui, o nosso lar não é aqui, o nosso lar é o céu, sabe, Deus? Então que a gente não venha acumular os nossos tesouros aqui, colocar nossa esperança aqui, nossa vontade de viver só para mim, só para minha família, não. O nosso desejo seja morar no céu, sabe?
Que o nosso desejo seja que o Senhor volte para nos levar, para morar contigo. Então, Deus, nos ajude, ajude essa pessoa que está ouvindo agora. Coloque o desejo no seu coração, sabe? De te servir melhor, de entregar a sua vida a Jesus, de reconhecer o Senhor como seu suficiente Salvador e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou um improvável que o Senhor escolheu, né? Eu sou Pedro, eu sou Davi, eu sou Sansão, eu sou Abraão, eu sou Jacó, eu sou Lia, eu sou Esté, eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Então, Deus, cuida dessa vida, cuida de todos que chegaram até aqui, é o que eu te peço. Desperta seu coração para ter um coração pronto a servir. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Em nome de Jesus, amém. A você, muito obrigado pela tua companhia. Já estamos aí, faltando 11 capítulos para acabar a leitura desse livro. Então, muito obrigada, tá? Por chegar até aqui, pela sua companhia. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.